Recordo também que na minha companhia tenho o Paulo Catarro e o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos dois. Vamos falar primeiro daqui deste jogo do Sporting, mas recordo, temos muito para falar sobre o mercado. Vítor, começo por ti, por esta onda de lesões que está, de facto, a afetar o plantel de Rui Borges, seja por castigo, também houve algumas ausências nesse sentido. Maxi Yulman. Diz, Vítor. Estava-te a perguntar se tinha acontecido mais alguma ontem, porque não me tinha apercebido, mas já podia haver alguma Foi novidade colocada essa questão a Rui Borges. Ele disse que ontem não houve qualquer lesão, de facto. Mas, Vítor, ia falar destes castigos de Yulman e de Maxi, e depois também dos lesionados. Falavas naturalmente de Diomandé, acredito, de Quaresma também. Mesmo assim, estas ausências não se fizeram sentir, digamos assim, no jogo de ontem? Rui Borges deu bem a volta à situação, principalmente no eixo defensivo? Boa tarde, Madalena. Boa tarde ao nosso decano Paulo Catarro e, sobretudo, a quem está com o Mercado Now, também ao sábado à tarde. E deixa-me dizer-te isto, está a ser quase um permanente renascer das cinzas do Sporting, porque o jogo de ontem tinha muito mais pressão do que parecia. As pessoas facilitam muito nas análises e acham que ser um jogo com o Casa Pia, o Sporting era favorito, tinha que resolver o problema ainda que Álvaro Pacheco estivesse a estrear-se no banco do Casa Pia. Mas a verdade é que o Sporting vinha de 2 jogos sem ganhar. Um jogo muito complicado, da forma como o empate aconteceu em Barcelos, empate que distanciou o Sporting em relação ao título e permitiu a aproximação do Benfica, e a eliminação frente ao Vitória de Guimarães na Taça da Liga, que frustrou a expectativa de conquista de um título. Portanto, tendo em conta que o duelo com o Paris Saint-Germain é já na próxima terça-feira, a partida de ontem era de triunfo obrigatório, ainda por cima com uma série de limitações, com laterais trocados, Fresneda a jogar pela primeira vez à esquerda no Sporting, Vagianides a ter que ser chamado, a não haver 2 centrais de raiz para completarem o eixo defensivo, Yulman a não estar, muitos problemas que se acumulam, somando aos que tu disseste, Eduardo Quaresma, Diomandé, Ioannidis, Pote, Kenda, e ainda Ricardo Mangas e De Basta não estarem em condições para ser titulares. Portanto, isto é muita coisa. Já nem estou a falar de Nuno Santos, reparaste? Nem do Salvador Belopa, que já é um jovem promissor, mas ainda não seria figura de primeira linha. Portanto, são muitas complicações em cima, sobretudo que se somam a todo o desgaste da época passada com as lesões e que criavam um risco invulgar ou acrescido para esta partida com o Casa Pia. O que vimos na primeira parte foi um Sporting que, depois de um falhanço de Luís Guilherme, também se estreou como titular, Luís Guilherme falha um golo, mas a partir daí Jenny Katam, com o seu regresso da CAN, onde foi figura de Moçambique, acabou por ter um peso determinante na decisão da partida, mas bem ajudado. O que quer, não tanto o passe trincão no primeiro golo, mas sobretudo o lançamento longo de Gonçalo Inácio para Jenny Katam no segundo golo, é mesmo qualquer coisa, em termos de qualidade. E Vítor, queres falar do terceiro golo, um bom regresso para Daniel Bragança? E era isso que eu ia chegar a seguir. A cereja no cimo do bolo da noite leonina foi que Daniel Bragança não só regressa, ou seja, atua e já ganha alguma confiança com minutos em campo, como o golo teve um efeito fantástico. Desde ontem que estamos a acompanhar, Madalena, as reações não do universo sportinguista, sim, dos jogadores, colegas do universo sportinguista em geral, mas mesmo pessoas de outras áreas que estão a manifestar num grande apoio a Daniel Bragança. Foi quase um ano de afastamento e demonstra também que há um grande carinho por Bragança, há uma grande confiança na qualidade técnica que o jogador possui, há uma crença enorme de que Bragança ainda tem condições para não só ser um jogador com qualidade, mas também se afirmar como figura de proa desequilibradora e referência do Sporting. Vai perfeitamente a tempo, assim as lesões o respeitem, como dizem em Espanha, e aí está. Começam aos poucos a surgir boas notícias para o Sporting. Fayet também há de estar a chegar a mais um reforço e o Sporting precisa de todas as armas para ser competitivo. E já que falavas do reforço de Luís Guilherme, Vítor, há pouco mencionaste o nome, por aquilo que percebi não te surpreendeu assim tanto, mas corrija-me se estiver errada. Qual nome? O Luís Guilherme? Ser titular? Sim, o Luís Guilherme ser titular não me surpreendeu, estava dentro daquilo que estava previsto, aliás. Quando tive conhecimento que as questões dos laterais até iam obrigar a trocar, havia até uma dúvida, creio que o Rui Borges durante a semana até teve dúvidas sobre qual dos laterais colocaria à esquerda, e depois optou por Fresneda à esquerda. O Luís Guilherme já se acreditava que fosse titular, mas nota isto, o Sporting atravessou-se muito por Luís Guilherme. É um jogador que, independentemente de não ter tido ponta de adaptação ao West Ham, foi um jogador que esteve, como é que dizia o Jorge Jesus, completamente fora dela no West Ham.
a verdade é que durante algum tempo no Palmeiras, mesmo ainda estando muito verde, e não era dos equipamentos do Palmeiras, não se denotou alguma qualidade. E o Sporting, o scouting, do âmbito técnico, do âmbito da estrutura, entenderam que este investimento de 17 milhões que justificava. Olha, sabes o que é que eu vi ontem nas redes sociais, Madalena, ou esta madrugada, que eu nem sou muito disso, mas até achei piada. Um benfiquista a dizer que se calhar mais valia dar 5 milhões pelo Rafa do que 17 milhões pelo Luís Guilherme. Vamos tirar isso a limpo nas próximas jornadas, nos próximos meses, e não vamos deixar cair essa boca e vamos estar aqui para ver se realmente se justificou ou não este investimento. E, Vítor, acredito que estiveste atento quando dei a notícia relativamente ao salário de Rafa Silva. Vai ser um tema também em análise daqui a pouco com o Paulo Catarro. Teremos novidades sobre isso. Exatamente, que está na nossa companhia. Paulo, de facto houve aqui uma onda de lesões a afetar a equipa do Sporting, mas mesmo assim parece que a equipa ganhou com facilidade ontem em Alvalade. Não sei se fazes essa leitura também. Mas isto significa o quê? Que Rui Borges confia na equipa que tem um plantel que acaba até por ser mais longo, apesar de não terem chegado assim tantos reforços ao Sporting? Boa tarde. Sim, o Sporting tem um plantel com mais opções do que tinha a época passada. Tem um plantel com muito mais opções do que, por exemplo, o seu rival Benfica, e como estão ambos agora numa luta mais direta pelo segundo lugar, quanto ao primeiro logo se verá, com o andamento do campeonato. Mas é evidente que o Sporting já o ano passado tinha tido uma onda de lesões grande, também por esta altura, e também tinha conseguido ultrapassá-la, mesmo recorrendo a alguns jogadores da equipa B, e fê-lo de forma competente. Ontem o Sporting controlou o jogo sempre, mesmo não fazendo uma grande exibição. Acho que o Géni Catamo esteve em excelente plano. É verdade que o Gonçalo Inácio faz um passe muito bom para o segundo golo, mas a recepção do Géni Catamo é absolutamente fundamental, é porque retira logo hipótese a qualquer defesa de intervir no lance, e a partir daí foi fácil para ele rematar para fazer o segundo golo. No primeiro tinha tido alguma sorte, já que a bola desviou no defesa. E quanto a Luís Guilherme, creio que se não mostrar mais do que aquilo que exibiu ontem, vai ter muitas dificuldades para se impor na equipa do Sporting, e não foi propriamente um jogador barato, com a concorrência que tem em Alvalade. Mas também ainda é cedo, não é, Paulo? Pois, mas normalmente nunca tens uma segunda oportunidade para ter uma boa impressão, uma boa primeira impressão. E ontem não fiquei nada com uma boa primeira impressão deste novo reforço do Sporting, sobretudo quando vierem jogadores como Pedro... Mas ficaste com boa impressão, já vamos falar do Benfica, Pedro mas Gonçalves, de Sidney Cabral, por exemplo? São situações completamente diferentes, porque o Benfica também há não espaço tinha, aí para o jogador evoluir, o Benfica não é? não tinha propriamente jogadores daquelas características. Agora, o Sporting tem vários. Quando surgirem o Max Araújo, estava castigado, o próprio Pedro Gonçalves, não estou a ver o Luís Guilherme a ser titular nesta equipa do Sporting, mas pronto, isto o tempo vai encarregar-se de me dar razão ou não, e se eu estiver errado... Também é necessário haver uma adaptação, não é? Veio da Premier League, acabou por não ser uma grande aposta, e no Campeonato Brasileiro, apesar daí sim já ter feito já alguns jogos, acabou também por ser um processo muito rápido. Há logo detalhes que se vê... E percebemos que não se integrou bem, não é? Há logo detalhes que se vê realmente a diferença, e eu ontem não vi nenhum desses detalhes. Mas pronto, isto é a minha opinião. Pode ser que esteja enganado, como disse, o tempo encarregar-se-á. Não me parece, Paulo, não me parece. De mostrar se ele é realmente o jogador que vai fazer uma grande diferença no Sporting. Como eu digo, creio que tendo todas as opções que o Sporting tem completamente recuperadas, com Pedro Gonçalves, com o Max Araújo, acho muito difícil ele entrar nesta equipa. Com o Ioannidis a jogar, acho muito mesmo o Génica também a este nível, acho muito complicado ele entrar no 11. Mas isso não... Vitor, quem tem que fazer essa escolha é o treinador, é Rui Borges. E portanto ele lá saberá melhor do que eu como é que o há de fazer.